Fala, povo arretado, tudo em riba? Vem cá, vocês sabem quanto é o resultado de um número negativo com outro número negativo? Ou ainda de um positivo com um negativo? Pois no vídeo de hoje nós vamos conhecer o jogo de sinais, que aborda exatamente todos esses resultados. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, clica aqui no botão, já se inscreve. E se você gostar do vídeo, deixa o joinha, não esquece. Assim, o YouTube entende que o vídeo é legal e pode divulgar para mais pessoas, que de repente pode estar precisando também dessas dicas do Matemática Pai Dela. Então, puxa a vinheta! Em matemática, nós temos 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. No entanto, para a situação problemas que nós vamos ver agora, nós podemos reduzir essas operações para apenas 2. A adição, pois toda subtração pode ser entendida como uma adição de um número negativo, e multiplicação, pois toda divisão pode ser entendida como uma multiplicação do inverso do tal número. Então, ao invés de trabalharmos com 4 operações, vamos falar então de apenas 2, adição e multiplicação. Além disso, é interessante sempre ter em mente o significado dos sinais. Nós sabemos que o sinal de mais representa aquilo que é positivo, o número positivo, e o sinal de menos representa aí o número negativo. Apresento a vocês João. O João é um garoto muito antenado aí no mundo financeiro, ele gosta muito de fazer movimentações financeiras e para isso ele tem conta em 2 bancos. Vamos chamar de banco 1 e de banco 2, os bancos na qual João gosta de executar suas operações financeiras. O João tem R$100 no banco 1 e tem R$50 no banco 2. Ao todo, João terá quanto? Muito fácil perceber que João tem, ao todo, R$150, né? Então, R$100 no primeiro banco é um saldo positivo, assim como R$50 no segundo banco também é um saldo positivo. E no final das contas, depois de adicionar esses números, nós tivemos um saldo positivo também. Então, ao adicionarmos 2 números positivos, o resultado vai ser positivo. Agora, João, nas suas movimentações, percebeu que ficou devendo R$100 no primeiro banco e ficou devendo R$50 no segundo banco. Ao todo, João possui quanto? João possui R$150 em dívidas, não em saldo, né? Portanto, nós podemos entender esse número 100 e esse número 50 como números negativos, pois eles são dívidas, e somando essas dívidas, deu um total de 150 também negativo. Portanto, na adição, negativo somado com negativo resulta em número negativo. No mês seguinte, depois de várias movimentações, João percebeu que deixou um saldo negativo em um dos bancos, enquanto no outro ficou positivo. Nesse caso, qual vai ser então o saldo do João? Vai ser um saldo positivo ou vai ser um saldo negativo? Ele vai ter dinheiro na conta ou ele vai ficar devendo na conta? Certamente você aí do outro lado deve estar respondendo: depende, professor. E eu vou lhe dizer que sim, exatamente, depende. Depende de quê? Depende se ele tem mais dinheiro do que deve ou se ele deve mais do que ele tem em dinheiro. Então nessa situação nós vamos ter 2 casos, tá? Vamos supor que no primeiro banco João tem R$100 de saldo e no segundo banco João deve R$50. Ao todo, João terá quanto em dinheiro? Ora, João vai ter um saldo aí de R$50. O saldo de R$100 no primeiro banco é algo positivo. R$50 no segundo banco é negativo, pois é uma dívida. E, depois de efetuar essa adição, notou-se que João tem um saldo positivo de R$50. No segundo caso, vamos supor que no banco 1, o João tem apenas R$10 e no banco 2 ele ficou devendo R$50. Ao adicionarmos esses 2 valores, João vai ficar com quanto? João vai ter aí um saldo negativo de R$40, ele vai ficar devendo ao todo, né, R$40.
Os R$10 é um número positivo, porque ele tem esse crédito no banco. R$50 é uma dívida, então é um número negativo. E ao adicionarmos esses dois números, o resultado foi um número negativo. Pois bem, nos dois casos, houve então uma regularidade na operação. Professor, e que regularidade foi essa? Notem que, tanto na primeira situação quanto na segunda, o resultado foi obtido através de uma subtração de valores. Veja bem, 100 menos 50 dá R$50 na primeira situação e 10 menos 50 dá 40 na segunda situação. Porém, os sinais são diferentes porque nós repetimos sempre o sinal do maior valor. Então, quando você for adicionar um número positivo com um negativo, subtrai os módulos, subtrai os números e acrescenta ao resultado o sinal do maior valor que você está operando. Se o maior for positivo, coloca positivo no resultado. Se o maior for negativo, coloca negativo no resultado. Pois bem, essas então são as três situações que nós podemos ter na adição: mais com mais, menos com menos e mais com menos. Vamos agora à próxima operação, que é a multiplicação. João percebeu que em um determinado momento ele possuía a mesma quantia nos dois bancos. Ele tinha, portanto, R$25 em cada banco. Ora, ao todo João vai ter quanto? Se é o mesmo valor e esse valor está se repetindo duas vezes, porque são dois bancos, ele vai ter então 25 vezes 2. R$25 repetido duas vezes vai dar um total de R$50. Aqui nós estamos multiplicando um número positivo, no caso R$25. O número 2, que é a quantidade de vezes que esse número se repete, também é positivo. E o resultado foi também um número positivo. Então, em multiplicação, positivo com positivo resulta em positivo. Agora, se o João ficar devendo aos dois bancos a mesma quantia, neste caso, nós vamos ter uma repetição de valores. Ele tem duas dívidas, né, de R$15. R$15 vezes 2 vai dar, portanto, R$30 em dívidas. Então aqui nós estamos multiplicando um número negativo, por se tratar de uma dívida, com um número positivo, que é a quantidade de vezes que esse valor está se repetindo, e o resultado obtido foi um número negativo. Portanto, na multiplicação, um número negativo multiplicado com um positivo ou vice-versa, um positivo multiplicado com um negativo, ambos darão, portanto, um número negativo. Mas professor, e se nós tivermos dois números negativos, qual vai ser o resultado? Qual vai ser o sinal dessa operação? Aqui já fica um pouco complicado trabalhar com dinheiro. Então, vamos trabalhar com lógica, com raciocínio lógico. Em raciocínio lógico, a negação da negação é uma afirmação. Como assim, professor? Vejamos a seguinte frase: nunca fale que você não é capaz. O que significa essa frase? Qual é o resultado dessa frase? Essa frase quer dizer pra gente: sempre fale que você é capaz. Então notem que nós temos aqui duas palavras que têm esse significado de negação, tanto a palavra nunca quanto a palavra não. Porém, elas duas juntas têm um significado de afirmação. Nunca fale que você não é capaz, ou seja, sempre fale que você é capaz, tá? Então, pela mesma ideia, negativo na mesma operação de multiplicação com outro negativo vai resultar em um número positivo. Aqui está o resumo de todas as operações que nós comentamos sobre a adição e a multiplicação. Espero que tenham curtido a dica de hoje. Compartilhe esse material aí com os seus amigos, com os seus colegas que também são estudantes. Se você ainda não me segue no Instagram, passa por lá, Matemática Pai d'Égua. Lá também tem outros materiais bacanas sobre matemática. Então é isso, valeu, até a próxima. Fui!